Olá, sejam bem-vindas, pessoas queridas, colegas, professoras e professores. É com alegria que eu abro o primeiro episódio do Coisa é Cá, Histórias de quem ensina e aprende, um podcast que está se constituindo a partir de hoje um espaço de troca, de conversa, e que simboliza uma experiência muito importante a partir de hoje, porque é um voo importante que a gente começa a produzir, a se lançar nesse universo de troca, num movimento diferenciado a partir de agora. Então, eu estou muito feliz de começar hoje de uma maneira muito especial, celebrando 30 anos de profissão, então 30 anos caminhando no universo da educação. Então, é com alegria muito grande que eu recebo minha convidada. Daqui a pouquinho eu digo para vocês quem está comigo aqui. É uma surpresa para todo mundo. Mas muito feliz de Lina Comemora com Memórias. É um projeto também que faz parte agora desse início de caminhada. E celebrando com quem? Com a professora Alicia Freire Beltrão. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. A emoção já começa a tomar conta da gente, porque é uma experiência sempre especial ficar com Prolícia, conversar com Prolícia, dialogar. E eu brinco que não tem pretérito para ser professor. A gente está eternamente em estado, né? De ser professor, ser professora, em estado permanente de aprendizagem. E eu tenho aprendido também que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E ela representa para mim muito isso, uma referência em termos de compromisso como professor e professores que somos, ou que queremos ser, para quem ainda está se arvorando nessa tarefa, né, de escolher esse professor. E que é uma alegria também pensar nisso, né, que tem gente que sim quer estar na sala de aula, que quer viver essa experiência, então a gente também celebra. Mas eu quero falar também hoje especialmente de memórias. São 30 anos caminhando no universo da educação. E nesses 30 anos, Prolícia, vou assim carinhosamente chamá-la de Prolícia, não tem como chamar professora Alice, então é sempre Pró, uma amiga querida, muito especial, e que eu convido, e que é uma alegria ter você aqui comigo nesse primeiro momento tão importante de minha vida. E dizer que ser professor é uma escolha diária, né, Pró? Então, eu queria também passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso. E dizer que você é uma referência para mim em vários sentidos, né? Quando eu penso em delicadeza, em compromisso, em ética, vem Prolícia como referência na minha vida, desde a católica, lá nos anos 90, quando eu escolhi, fiz lá o xizinho em letras vernáculas. Eu sabia que muita coisa me esperava para viver, para experienciar, mas não sabia que era tanta coisa, tanto esse mundo que é ser professor e ser professora. É uma alegria ter você aqui comigo. A sua alegria reverbera em mim, Lina. A sua alegria de ser professora, de estar professora, de inventivamente construindo cada um dos seus dias e essa preocupação que você tem com nós todas, nós todos, professoras e professores. Então, quero parabenizar você pela ideia, pela inventividade. Quero desejar vida longa para esse projeto e quero dizer que nós nos enlaçamos pela leitura lá na década de 90. Sim. E eu lembro muito bem de quando você me pediu um auxílio, tão logo terminou a aula, para se dirigir a um endereço, e eu pacientemente fiz a mediação e me parecia que você estava morando há pouco tempo em Salvador. Como que você chegaria àquele endereço, que era um desafio para você. E depois de você ter conseguido com êxito o seu intento, você celebrou comigo e ali nós começamos um pacto em torno da leitura, porque eu lhe dizia que foi a sua experiência leitora que fez você ir bem e voltar bem. Então, enlaçadas pela leitura, acreditando no mundo leitor, apostando na leitura, você só me traz alegria. Então, o convite eu quero agradecer com palavras drummondianas, né? Que ele considera que é uma palavra tudo, a gratidão. Eu vou acrescentar isso, uma verdade que eu construí como absoluta para em todo o término do curso de letras. Eu fazia leitura de um texto de Arthur da Távola, né, escritor que me acompanha na minha formação que é conseguida ou que é construída cotidianamente. Pois bem, então eu escolhia uma crônica do livro Me Vi Te Vendo,
tá? Que se intitula Quem Educa. E eu tinha uma sensação que eu não teria o retorno daquelas e daqueles com quem eu convivia durante os 4 anos do curso de letras e, mais precisamente, Sim. nos 2 semestres que me cabiam como professora de metodologia e prática de ensino de língua portuguesa. E aí, então, as palavras finais dele me faziam pensar que nós educamos para o infinito. E como o infinito está em aberto, nós não teríamos alcance. E logo, tempos depois, eu convivi com você já professora. E aí é que eu digo que desde aquele tempo que as alegrias estão comigo, reverberam, e mais especialmente nesse momento que você está celebrando os seus 30 anos de profissão, que cabem nos meus 50 anos de profissão e um pouquinho mais. Então, gratidão é a síntese disso. Então, eu amplio essa ideia de gratidão, né, para os meus primeiros educadores também, que foram os meus pais, né? Eu acho que a gente começa a viver as experiências de como se ensina e como se aprende em casa. É o nosso primeiro contexto, vamos dizer assim, social, de educação, de tudo. Eu acho que lá em casa é onde tudo começa, né? E aí, quando eu estava pensando nesse projeto Lina Comemora com Memórias e também de dar um nome ao podcast Coisa é Cá, eu faço referência ao meu primeiro educador, né? Minha mãe e meus pais foram os meus primeiros educadores, porque meu pai, quando eu dizia eu te amo, ele dizia coisa é cá. Ele não dizia eu te amo também, né? Por conta de toda a formação, a cultura, para os homens, né? Dizerem isso, eu te amo, naquele contexto. Ele não conseguia dizer com palavras, mas eu fui educada com um olhar, com muitas metáforas, com gestos. E aí eu brincava, cadê meu eu te amo? Ele dizia, coisa é cá, coisa é cá. E isso ficou marcado porque a minha relação com os meus pais, desde muito cedo, é uma relação muito pautada na escuta, na sensibilidade, no olhar amoroso, no olhar que educa, né, que ensina também. E ali eu via como era importante a gente entender que o outro é nosso parceiro de caminhada, numa construção de compreensão da nossa existência aqui, né? Eu acho que ser professor ou professora é também entender que a gente tem um papel fundamental na vida daqueles com os quais a gente convive e por muito tempo, muitas vezes, né? Olha a gente aqui com anos e anos de convivência. E eu celebro muito esses movimentos que eu tinha desde pequena. E minha mãe dizia, quando começou a perceber que eu brincava, e aí foi o que eu falava com você mais cedo, antes da gente começar, que os meus primeiros alunos foram as árvores, os pássaros, porque eu nasci no interior, num sítio. Então, um abraço também para o pessoal do Jordão, assim, minha terra. Era lá no quintal que eu me descobria, né? Conversando e tentando entender que aquilo era ensino. Como é que eu conversava e como é que eu brincava? Porque lá eu tinha uma abertura muito grande naquela época para o meu imaginário. Então, eu me imaginava professora, ao mesmo tempo que eu me imaginava aluna. E tinha minha mãe também, que foi a grande, eu digo sempre né? Eu sempre digo que ela está em mim de várias formas. Foi quem me alfabetizou, então, aos 5 anos, eu já fui para a escolinha da professora Elaide de Valdete, tia Marina, como a gente chamava, lá no Jordão. Então, escola rural, eu dava os passos já ali para entender o mundo das letras, das palavras. Então, numa comunidade predominantemente oral também, né, na época, no começo. Então, eu via muitas histórias e eu via muitas narrativas que povoavam e povoam minha vida até hoje. Então, lá eu tive as primeiras experiências nesse campo que a gente diz que é educação, né? Que é o ensino, que é a aprendizagem. E eu não vejo a gente dissociado dessas experiências em nenhum momento, né? De nossas vidas. Às vezes eu digo, eu ensino mais que aprendo, eu aprendo mais que ensino. Acho que é sempre um caminho assim que se cruza e que a gente entrelaça essas ideias. Então, o Coisa é Cá vem com esse propósito de ser um espaço de história de quem ensina e aprende. A gente tem muita história para contar. E eu lembro que quando você fez referência ao meu pedido de ajuda, e tem uma coisa nesses 30 anos que eu celebro, é o meu desejo de sempre olhar para o outro como alguém que é numa linha assim de raciocínio que eu faço, que são os meus pares. É com você que eu aprendo. E eu sei que você também aprende um pouquinho comigo. Então, isso me liberta muito dessas amarras do dizer eu não sei.
né? Eu acho que ser professor não combina com dizer eu não sei. Por outro lado, uma vez professora, você me ensinou muito a ter um comprometimento com essa função, né? Que é uma função social, que é uma função amorosa. E eu lembro de um movimento muito importante que eu comecei a fazer na minha vida, de comprometimento com os meus objetos de ensino e aprendizagem, quando você acompanhou o meu estágio na escola, e que eu falava de Chico Buarque, que eu tinha que estudar mais sobre Chico Buarque. E você dizia, é preciso segurar o conteúdo, professora, é preciso, né, lidar com as metodologias. Você dizia muito isso. E com uma leveza e uma serenidade que diziam para mim, então a gente pode aprender com leveza, sim. A gente pode aprender a tomar para a gente uma tarefa de responsabilidade, de compromisso com o que eu vou fazer, com quem está ali. Então, os alunos são vidas, né? Que estão diante de nós. Então, a gente pensa assim, como eu vou cuidar? Então, sempre na perspectiva do cuidado. E da autoavaliação, do avaliado o que está sendo feito, do refazer, do refazenda, uma eterna refazenda. Então, são marcas que eu carrego até hoje. Então, e assim, quando eu faço também trabalho com os meus pares e que me avoram no campo da formação de professores, eu sempre trago isso comigo, uma marca que eu aprendi muito com você também, com os meus pais, que é abrir o coração para aprender. Aprender tem uma relação direta com o afeto, o desejar, né? E acho que isso é muito forte na nossa história, né, Pro? Do aprender, do desejar e do se comprometer também com o que a gente está fazendo. O que é que você traz sobre isso? A aprendizagem é permanente. Né? Então, as palavras puxam as palavras, né? Então, assim como você tem essa percepção em relação à sua educação iniciada ao lado de seus pais, essa compreensão também eu tenho. Sim. Tenho a compreensão de professoras e professores que marcaram a minha formação. E o interessante disso tudo, como exercício de memória, é que quando muito crianças, as coisas acontecem. Sim. Né? Nós nos perguntamos, mas intuitivamente, nem intuitivamente nós chegamos a responder que aquilo é educação que nós estamos recebendo. Então, o importante é nós valorizarmos o tempo e, no tempo, nós irmos na nossa formação, no processo de nosso desenvolvimento, nós começarmos a olhar para trás para que a compreensão agora ela tenha algum fundamento. Sim, né? sim. E aí, então, os atos, eles são atos, às vezes, impensados, e depois eles são considerados por nós como, de fato, atos educadores. Sim, né? sim. E que foram aqueles iniciados por nossos pais. Bonita metáfora que seu pai construiu para interagir com você. Né? Então, eu também tive muito boa sorte nesse sentido, de ter um ambiente muito acolhedor, muito amoroso, muito criativo. Né? Minha mãe era excepcionalmente criativa. Meus pais eram leitores que nos abasteciam já com as suas leituras, porque, indiferentemente, não havia aquela vinculação de faixa etária e natureza de leitura. Sim, né? sim. Então, eu digo o nosso, porque estou estendendo também a formação de meus irmãos, a nossa formação ela foi uma formação também muito livresca. Sim, né? sim. E aí, então, na medida que eu fui me constituindo como pessoa, eu achava muito boa a partilha. Eu ainda não sabia, literalmente, do ponto de vista científico, qual seria a importância do outro na nossa formação. E assim como você, eu valorizava muito a outra pessoa. Né? Sim. E aí, então, desde muito cedo também eu gostei de compartilhar o que compartilhavam comigo. Eu gostava de contar histórias, eu gostava de repetir o modo, por exemplo, como a minha mãe fazia a leitura oral dos textos para mim, que era numa entonação e ritmos que ainda hoje estão assim coladinhos no meu ouvido. E aí, então, eu reproduzia isso para as minhas bonecas, assim como você, né? E levava isso para a própria escola. Eu gostava de brincar de escola na escola. E aos 8 anos, por uma vontade, que era uma vontade absoluta,
Eu Sim. pedi à minha mãe que conversasse com a diretora para eu frequentar as classes, que eram as classes de infantil, né? Para eu ser ajudante da professora nas classes de infantil. Isso aconteceu. Aconteceu na minha escola, né? Sim. Eu tive especialmente uma aluna que hoje é a minha endocrinologista, Olha, a coisa boa. doutora Rita Chaves. E aí eu me lembro muito que as minhas primeiras atividades profissionais, bem entre aspas, Sim. era dividir o lanche, abrir a lancheira, dividir o lanche, distribuir o lanche das Arrumava crianças, tudo. tá? E entregar os papéis nos quais as crianças iam fazer suas garatujas, etc. Então, tudo celebrado assim com muito gosto e prazer. Então, portanto, essa é uma passagem que eu tive rápida para saber que eu ia me tornar professora. E me tornei. Me tornei muito jovem, professora aos 17 anos, e graças a duas escolas, o Colégio Santa Bernadette e o Colégio Sofia Costa Pinto, em que a valorização da arte, a valorização da criatividade foram superiores a qualquer tipo de estudo mais informativo, Sim, sim. decorativo, com um exercício mnemônico, tá? E isso me fez pensar que ensinar era sempre assim. Era leve, era gostoso, tá? E como nós não tínhamos, né? Vamos Sim. sempre nos recordar que é uma formação da década de 70. Tá? Então, como não tínhamos os paradigmas científicos muito determinantes e determinados, sobretudo na antiga escola normal, no curso pedagógico, escola normal. Então, era a arte que me inspirava a eu fazer o que eu teria que fazer. Né? Então, a minha primeira aula como professoranda foi uma contação de história. Olha só. Uma contação de história que, nesse instante, esse nome ainda não intitulava atividade. Sim, Tá? sim. Eu ia contar uma história, e contar uma história linda, lida, linda e lida. O ovo de Páscoa para a Badusca, não esquecerei jamais. Que faz parte, né, de um volume enciclopédico chamado O Mundo da Criança. Né? Sim. E eu fiz a leitura para crianças de terceiro ano, né? Sob as orientações da grande contadora de história, Betty Coelho Silva. Tá? E aí, então, essa formação com criança, muito afeita ao amor, à delicadeza, me fez levar para o curso superior. Tá? Eu tive a oportunidade de conviver ao mesmo tempo no exercício docente, sendo professora de crianças e adultos. Sim. E de jovens também. Sim, Tá? sim. Eu era professora na antiga escola de primeiro grau, menor, no ensino médio, era professora de professorandas, o curso de magistério no Sofia Costa Pinto, e eu me tornei professora universitária também concomitantemente. Então, no ano de 74, para você ter uma ideia, só muito mais tarde você foi minha aluna. E no ano de 74, eu pisava em espaços educativos diferentes. Sim. Mas o fio condutor eu não deixei de levar comigo. Sim. Porque era na interação amorosa com as crianças, delicada, que eu me sentia também acolhida por elas. Sim, sim, tá? sim. Então, eu quero valorizar nisso, né? A síntese que nós fazemos sempre. Nós somos também o que eu estou sendo para você. Eu digo que eu tenho antecessores a mim que me formaram, né? Então, sempre os professores que lidaram com muita humanidade, com as ciências humanas, com as didáticas, com a metodologia, deram passagem a isso, os professores de literatura.
Então, eu diria que há uma representação de importância das professoras Heloísa Curvelo, Madalena Curvelo, Eremita Mota, é, Ívia Iracema, Sim, tá? sim. Ana Maria de Carvalho Luz, professora Meire de Andrade Arapiraca, e aí eu já estou fazendo uma representação dos professores que tiveram uma ingerência muito grande na minha formação, Sim. como professora do curso de letras e professora de português, portanto, né? E professora com formação mais ampliada no campo da educação. Sim, sim. Então, foi a professora Ana Maria de Carvalho Luz como minha orientadora do mestrado, professora Meire Arapiraca, de Andrade Arapiraca, como minha orientadora dos estudos do campo do doutorado, e o professor César Leiro como meu supervisor de estágio pós-doutoral, tá? E aí, então, nesses estudos avançados é que eu começo a me encaminhar, tá, pelas vias da leitura, na compreensão disso que você preza tanto. O outro, o nosso par, as pessoas com quem nós lidamos, tá? E aí, então, no início, vamos dizer assim, no início da minha formação, quando eu não tive acesso ainda ao estudo, que era o estudo científico, pela obra de Mikhail Bakhtin, Sim. eu tinha uma orientação religiosa, né? A orientação religiosa de que é sempre bom sermos dois, nunca somente um. É. Tá? E mais adiante, né, eu me deparo com essa compreensão de que eu só sou porque há um outro que é ele que me olha, é ele que me diz, é ele Sim. que me orienta. Então, daí esse cuidado. Se nós somos o que somos, né, pelo outro que não é o grande outro do Sim. campo da psicanálise, é o outro no campo da linguagem, né? O outro É. bakhtiniano, como nós gostamos Bakhtiniano, de é. dizer, né? Então, o outro é a outra pessoa. Então, é na convivência com o outro que eu sou. E o outro quer de mim também alguma coisa, porque vivemos em estado de interação. É. E aí, então, vamos buscar o que há de mais nobre em se tratando do campo da educação, que nós dizemos que nós usamos o coração e a razão, né? É. E aí, então, acionando, imagine, dessa zona nobre que é o coração, dessa zona nobre que é a razão, e fazemos essa composição, que é uma composição que tem dado certo. Tem. É? Tem. Educar as pessoas zelando pelo que elas têm de nobre e que é nosso também. É. E nesse exercício, eu acho que assim, acho não, né? É um exercício importante, né? Olhar para o que é nobre em cada um de Sim, nós. sim, E hoje a gente precisa tanto disso, né? pois é. Eu diria de um resgate, sim, porque a gente já olhou de outras formas, né? A gente já olhou com mais cuidado. Se nós não tivermos cuidado, aí eu pego essa palavra sua agora, nós podemos deslizar um pouquinho em relação a esse conhecimento do outro e sobre o outro, porque a pedagogia de anos passados, ela foi muito marcada pela teoria do dom. Então, a teoria do dom, ela é capaz de separar as pessoas. Ela é capaz de excluir as pessoas. Sim. Ela é capaz de nos afetar de tal modo que nós chegamos a poder, a dirigir uma pedagogia que seja uma pedagogia de sucesso, exitosa para um grupo de estudantes e nada disso em relação a outros, porque nós acreditamos que existem sujeitos com dom para e outros sem dom para. Então, a superação dessa concepção do educar pelo dom é fundamental.
Tá? Se assim não fizermos, se não compreendermos que os sujeitos, eles são sujeitos de gosto, de vontades, de desejos, de necessidade, de demandas, e se nós, na relação com essas pessoas, nós não tivermos a condição, né, de pacientemente ouvir, apreciar, compreender, acompanhar, porque em qualquer momento, tá, inesperadamente, haverá um anúncio. Eles vão anunciar, elas vão anunciar de alguma maneira. E aí é nesse momento que havemos de segurar nas mãos e identificar a questão que é a marca pessoal de cada uma dessas pessoas, Sim, sim. né, É. com quem nós lidamos. Eu sempre costumo dizer que nós fazemos uma aula pensando que ela é uma, mas ela é N aulas. É. Cada estudante vai elaborando, vai construindo, Sim. vai constituindo, vai emprestando um sentido que é um sentido diferenciado. Tá? E então, portanto, em se tratando do cuidado, a palavra que foi o mote para eu construir essa fala agora, o cuidado de primeiro concebermos que todas as pessoas, todas indistintamente, são pessoas capazes. Todas as pessoas, assim como você diz que acorda para dar certo, todas as pessoas, elas estão conosco, estão ocupando o mundo com uma premissa: dar certo. Então, é preciso a gente valorizar a positividade. Jamais valorizar o negativo. Jamais acentuar o negativo. E sim, ter como ponto de partida para as nossas ações pedagógicas o acerto, a possibilidade. E vamos. E vamos. Quando a gente falava mais cedo, né, naquela disciplina que eu fiz com você à noite lá na UFBA, na Faculdade de Educação, em que a gente discutia sobre criatividade, ser criativo, ter dom, né? Se escrever era um dom. Sim. E a gente ampliou essa ideia do dom. E na minha trajetória nesses 30 anos, foi um divisor de águas entender e ultrapassar essa ideia, e que é um equívoco, né, a gente achar que... Porque a gente ouve muito isso. Ela tem um dom para cantar, ela tem um dom para desenhar, ela tem um dom para escrever, tem o dom da palavra. Sim. E isso vai ficando muito enraizado nas nossas práticas, na nossa compreensão de mundo, do mundo, né? De que é um dom, então, é como se a gente já nascesse pronto para aquilo, né? E entender isso foi fundamental para que eu também ressignificasse e produzisse outros sentidos em minha prática como professora. E foi fundamental por quê? Porque eu entendi, por exemplo, que ler é um exercício intelectual exigente, a gente não sabe ler do nada, né? Desde as ideias mais que envolvem concepções de leitura, de literatura, de escrita, do trabalho com oralidade, com a própria profissão, assim, ser professor. Então, não é o dom de ensinar. Ensinar é um exercício constante de ressignificação de sentidos, né? De olhar o que é que deu certo, o que é que não foi positivo. Então, não falar disso de um lugar comum, mas assim como um lugar da experiência, do vivido e do que é que eu faço com aquilo que eu construí a partir daquelas experiências por onde eu transitei, o que é que eu construí na minha vida. Então, foi fundamental aquele período para mim. Então, vamos celebrar a Faculdade de Educação. O nosso Gelim querido, né? Que é um espaço também... Depois, mais para frente, a gente fala também do Gelim, que é um espaço de discussão e debate sobre essas concepções. Sim. Então, celebremos aí a professora Dinéia, Promeire, Gisele, todo mundo que compõe esse grupo maravilhoso, Noemi, a turma toda. E eu lembro de nossas discussões nesses espaços, né? E que aquilo foi fundamental para eu voltar para a sala de aula, voltar fisicamente, porque a sala de aula está na gente o tempo inteiro, né? A gente brinca, hoje eu estou de férias, é feriado, mas está ali, fazendo eco nas nossas vidas, as nossas lições diárias ali como professoras e professores.
Então, foi fundamental entender isso, para a gente entender que é uma produção intelectual exigente, né? Que o professor está nesse lugar desse cuidado com o outro, porque quando eu cuido do outro, eu gosto muito do conceito de ética que Viviane Mosé traz, né? Que ética, ela parte também falando aqui de uma maneira, parafraseando, de uma maneira mais objetiva, quando eu cuido do outro, eu cuido de mim também. Ética nessa linha. Né? Então, quando eu penso na produção de sentido daquela atividade, daquela proposta pedagógica, onde é que eu quero chegar? Né? Então, a gente discute também que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Ir para uma sala de aula achando que qualquer caminho serve não é um bom negócio. Não. Pois é. Não é um bom negócio. Vamos pegar a palavra dom outra vez, né? E lá nas suas primeiras colocações, você dizia de eu chamar para responsabilidade em termos do conteúdo. Então, vou fazer agora uma brincadeira relacionando o que para você foi uma descoberta importante, tá? Isso me alegra muito. Sim, tá? sim. Pois bem, então, ora, se eu tenho como princípio para orientar a minha pedagogia a teoria do dom, a responsabilidade está naquele que tem o dom, não na minha. Tá? E aí, então, observe como a pedagogia, ela se desloca da professora, do professor, e a responsabilidade, ela se centra no estudante. Estudante que tem o dom, terá a apresentação de um desenvolvimento exitoso. O que não tem um dom, ele passa a ser um coitado. Né? Então, observe como isso é perigoso. E na medida que eu transfiro para o outro a responsabilidade pelo saber, e que aqui eu aproximo o saber, entre aspas, da palavra conteúdo, e que poderá ser bem representada, talvez, também pela palavra repertório. Sim, sim. Então, eu não construo o meu, porque eu não tenho responsabilidades em torno dos repertórios. Os repertórios serão emanados daqueles que têm o dom. Tá? Como se fosse mágica. Tocou. Exatamente. Tá? Não é? E como se sujeitos já estivessem predestinados ao êxito. Outros sim, outros não. Pois bem, então essa descoberta é uma descoberta do ponto de vista conceitual, Sim, sim. de enorme importância, e que, assim como você descobriu naquele componente, a escrita em parágrafos que desenvolvemos com a professora Meire Arapiraca, como componente que faz parte, né, da formação dos estudantes que pleiteiam se tornar mestres-doutores, né, no campo da pós-graduação da Faculdade de Educação da UFBA. Eu também passei por isso, né, em anos e anos mais atrás, mais remotos, quando eu me inscrevi como aluna especial do curso de mestrado em Educação da Faculdade de Educação, já pleiteando o mestrado. Isso foi década de 70, precisamente no ano de 1976. Eu fui entrevistada pela professora doutora Dalva Martins, e o componente que ela oferecia era a psicologia da criatividade. Olha só. Pois é. E ela me perguntava se a criatividade se aprendia ou era o dom. Eu respondi como uma verdade absoluta que era um dom. E aí, então, eu passei um semestre desconstruindo esta ideia e construindo aquela que viria a ser uma questão conceitual fundamental para a construção da pedagogia de língua portuguesa, sobretudo. Sim, né? sim. E que, evidentemente, essa pedagogia ela vai se concentrar nos objetos que são objetos do ensino da língua portuguesa, a oralidade, a leitura, a escrita, os estudos linguísticos, estudos literários. Pois bem, e aí, então, ter conhecido um princípio do estudioso do campo da psicologia, que é Guilford, que nos fala
e escreve belíssimamente sobre isso. É sobre a importância dos exercícios pedagógicos que desenvolvam, né, o nosso pensamento convergente e divergente. Sim, sim. Então, isso foi fundamental. E foi fundamental para mim, que entendi também que a repetição, que era um bem da pedagogia da época da minha formação, Sim. era um mal na minha constituição como pessoa que estava ali disponível na interação com o outro e com a responsabilidade de fazer esse outro se desenvolver e ter uma progressão intelectual e afetiva. Sim. Então, a pedagogia que eu instituí para mim foi fazer e rasgar para não me repetir. Mais tarde, Clarice me presenteia com uma concepção sobre o repetir que se tornou para mim uma referência, uma forte referência. Está em A Hora da Estrela. Sim. O eu poético diz que repetir pode nos afastar de nossas possíveis novidades. Então, eu imaginava sempre a pedagogia como novidades. Aliás, levar para a sala de aula novidade, eu penso que é um pouco semelhante à pedagogia que eu desenvolvo. Com toda licença, nesse instante, talvez eu não tenha sido tão modesta. E aí, então, eu pensei que eu precisava não me repetir. Claro que hoje, quando nós fazemos o exercício de memória, eu lamento muito o que eu apaguei, eu lamento muito o que eu rasguei, sobretudo. Sim. Mas eu rasgava para não me repetir. E aí, com isso, o meu acervo se ampliou. Futuramente, o repetir, ele se fez também, o não repetir, aliás, me corrigindo, se fez mais no sentido de o que eu poderia, de uma forma divergente, fazer com um objeto só. Sim. Então, eu não podia rasgar os clássicos, que eram meus objetos instrumentais fundamentais. Sim. E que eu acreditando que a literatura é novidade que permanece novidade, segundo Ezra Pound. Então, eu não podia rasgar, por exemplo, textos que me são caros, como A Última Flor do Lácio, de Fernando Sabino, que se tornou um clássico nos meus cursos de metodologia e prática de ensino. Né? Em português. Então, como eu poderia rasgar uma mania de explicação de Adriana Falcão. De Adriana Falcão, que me representa como essa pessoa que gosta e tem mania de explicar coisas. Sim, né? sim. Mas, enfim, é nesse sentido, né? No sentido do cuidado, na medida em que você diz bem, e aí eu amplio ou me torno redundante pela importância do que o pensamento, né, a concepção exige, que à medida que eu cuido do outro, eu estou inevitavelmente cuidando de mim. E essa é uma concepção que está muito clara, né, na obra de Teresa Colomer sobre a mediação nas práticas de leitura, né? E ela nos diz que a primeira pessoa que se beneficia num ato mediador é o próprio mediador. Então, eu, professora, que estou mediando, que estou me colocando como uma pessoa que desafia o outro para que o outro chegue a construir, a processar, a elaborar compreensões, conceitos, etc. Então, quando eu tento oferecer ou eu ofereço algo à pessoa, eu já ofereci para mim. E aí, então, o cuidado ele se expande. Ao cuidar do outro, estou cuidando de mim. E ao cuidar de mim,
eu quero ser essa pessoa que não se repete para que as novidades lhe cheguem. Só alternativamente falando, eu repito, quando Manuel de Barros mais tarde me disse... Manuel. Nosso querido Manuel. Manuel de Barros me diz assim, que em algumas circunstâncias é preciso repetir, repetir até ficar diferente. Então, na defesa de que haja uma educação plausível para todas as pessoas, eu vou repetir, repetir para ficar diferente. Ai, assim, como não agradecer, né? Eu acho assim que eu estava fazendo a viagem num tempo aí, te ouvindo e pensando assim, meu Deus, é muita generosidade da vida comigo. Porque eu sempre lembro dos poetas, das poetisas, dos nossos escritores, né? Dos teóricos que me acompanham nesses 30 anos e que vão me acompanhar para o resto da vida. E muita gente tem me perguntado, e aí, 30 anos, vai se aposentar, vai deixar a sala de aula? Eu disse, não vou deixar a sala de aula agora não, porque esse chão me pertence. Eu tenho uma ideia de pertencimento muito, muito forte comigo, no sentido positivo. Eu acho que a gente tem que sempre falar disso, né? Sim. Desse oxigênio que nutre os nossos desejos e os nossos pensamentos, enfim. E eu viajando aí nessas reflexões que eu estava fazendo, te escutando... Eu fico pensando na seguinte ideia, a teoria liberta também, né? Sim. Ela aprisiona a gente, mas ao mesmo tempo liberta. Então, a gente buscar essa liberdade em relação às concepções que aprisionam determinados conceitos, concepções que só engessam o nosso trabalho, que só tornam equivocadas, né? As nossas propostas de ensino, de aprendizagem. Então, nesses 30 anos, eu sinto uma alegria muito grande. E aí, Clarice, quando ela diz que a nossa parte mais larga, né, é aquela que está livre de preconceitos, aí eu celebro Clarice também, que ela sempre faz eco em mim, porque eu sempre me pergunto, qual é a minha parte mais larga? O que é que eu ainda não trouxe para a minha reflexão como professora, para a minha vida? Nesses desafios contemporâneos que a gente tem escutado tanto, né? Como é que você está conseguindo dar aula, a concentração dos alunos, adultos e jovens e crianças, né? Se na época da pandemia, se os computadores, o mundo virtual ia substituir a gente, há tanta coisa que a gente escutou, né? Como se já houvesse um anúncio de uma falência do fazer docente naquelas fases mais difíceis. Eu vi essa expressão. E aí a gente vai, como é que as coisas vão ficar? E acho que a gente tem que ter essa paciência, esse cuidado de sempre falar em educação e do nosso ofício, desse lugar. Do lugar de uma abertura para as concepções, de um lugar de uma escuta sensível e reflexiva e comprometida com a busca, né? Com o bom senso, com o consenso, com a divergência. Porque eu acho que a gente transita por esses mundos dos paradoxos e das descobertas do que é possível, do que é real, da além do real possível na escola. E isso me deixa muito feliz, porque hoje, quando eu imagino que colocar os pés na sala de aula é sinônimo de descoberta o tempo inteiro, de acontecimento. E aí, voltando lá para essa ideia que a gente estava discutindo sobre o dom e a criatividade, ainda a quinta série, né? Num colégio, então, quero celebrar também o Colégio Miró. Vou começar a falar das escolas todas aos pouquinhos, porque a gente tem que ter vários episódios aí para falar de todas elas que são importantes na minha vida. Mas o Miró tem uma referência muito grande na minha caminhada como professora, porque lá no ano 2000, eu estava propondo que os meninos de quinta série, alunos e alunas, escrevessem crônicas de humor. E aí eu faço a proposta de um projeto de crônicas de humor. Todo mundo, bora lá, a gente vai escrever crônicas de humor. E aí um aluno, delicadamente, porque eu acho que é uma delicadeza, quando o aluno sai do fundo da sala, vem na sua direção, encosta ali perto e lhe diz uma coisa que é para a vida inteira. Ele diz para mim, como é que eu vou escrever crônicas de humor se eu não tenho senso de humor? E aí isso me emociona muito, porque ele não tinha noção do divisor de águas que aquela ideia, aquele cuidado, porque ali foi um cuidado que ele teve também com o próprio processo dele de aprendizagem. Sim. Com o que eu estava propondo. Foi um olhar generoso. E daí em diante, a minha relação com o gênero crônica, com as práticas de leitura, com a literatura, com as práticas de escrita, essa foi uma virada. Eu chamo de virada, eu gosto dessa palavra virada, porque é movimento crucial para eu renovar, né, ressignificar, afastar de mim aquelas concepções, né, de que todo mundo aprende do mesmo jeito, da mesma forma.
E isso agregou a minha vida em que sentido? Desse compromisso, dessa ética com o outro, né? Porque aprender a lidar o tempo inteiro com esse exercício ético, de saber que esse outro tem uma subjetividade, tem uma história, que ninguém aprende a dizer da mesma forma as mesmas coisas, né? Sim. E abriu em mim esse espaço para que eu entenda que a gente aprende no tensionamento, no conflito. E aí eu comecei a fazer as pazes com a dúvida. Eu amo fazer. Isso para mim foi fundamental também. Aquela adolescente, aquela jovem estudante de letras, que lhe perguntava como é que eu faço para chegar onde eu quero. Ela está em mim também nesses 30 anos e para a vida toda, porque eu fiz as pazes com o não saber. No sentido também de querer buscar, né? Ótimo. De buscar respostas. Não é um não saber que me anestesia, que me deixa paralisada. Ou que me faz construir verdades prontas, né? Mas são 30 anos de memórias maravilhosas também. Eu digo que é maravilhoso, sim. Eu preciso dizer desse lugar. Mas, Lina, você está sonhando demais. Eu digo, me deixa sonhar. Me deixa falar desse exercício que dá alegria de ser professor também, né? Porque a gente já sabe de tantas dores que nós temos, das questões políticas que envolvem o nosso fazer, né? Da criticidade que a gente tem que construir cotidianamente. E quando eu falo da alegria, vem Bartolomeu, nosso querido Bartolomeu, que ele diz, né? Que a alegria é pesada, a felicidade é pesada, a gente tem que dividir com o outro, compartilhar com o outro. Então, nesses momentos também de alegria, de tristeza muitas vezes, de não saber como é que a gente segue, né? Eu sempre digo para mim assim, e para os outros também, eu nunca quis não ser professora. Então tem essa pergunta, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo, de verdade, de verdade. Juro. Faria outras coisas, né? Claro, mas assim, essa escolha foi uma escolha pautada num desejo, né? De existir, de estar nessa caminhada. E Paulo Freire nos diz isso lindamente, Educação e Mudança, né? De que a gente de que não existe em realidade essa ideia de adaptar a realidade. Isso me incomoda um pouco, como a gente fala de adaptação. Sim. Eu acho que é de construção o tempo inteiro, então toda a realidade está ali brotando, tá ali, é um campo fértil para a mudança. E aí, pensar no dom é pensar também como se aprende, como se ensina, qual é o meu papel, quais são as minhas limitações também, né? Compreender isso. E eu sempre acho que é isso que a nossa conversa traz, né? A possibilidade da gente ir, voltar, ressignificar. E falar disso também, né? Dos desafios. Pois é. Então, o desafio de nós permanentemente estarmos com disponibilidade para compreender o que está posto, o que as pesquisas trazem, o campo teórico, como é que ele nos chega, etc. Sim. Então, essa é uma indicação da nossa responsabilidade e do nosso compromisso político. Né? Então, de uma forma silenciosa, com poucas explicações, né? Teorias, elas foram determinantes para a formação do grupo de professores da década de 60, década de 70. Tá? Sim. Então, quando você usou a palavra virada, e que você gosta da palavra virada como palavra indicativa de movimento, tá? Então, acompanhando todo o processo de construção do campo teórico e como o campo teórico ele se movimenta para chegar até nós, né? Então, esse é um exercício de espreita que é extremamente importante na nossa Constituição como professor e como professores. Né? Então, eu ter descoberto, por exemplo, que a teoria defendida, né, por Bakhtin, ela não nos chegou antes, por exemplo, de um debate sobre a condição de aprendizagem comportamentalista, behaviorista. Tá? Foi por questões da Guerra Fria. Tá? Então, isso é para nos surpreender e nos colocar nessa condição de desaprender sobre verdades absolutas. Então, está no estado sempre de desconfiança, né? De dúvida, que foi a outra palavra que você usou. Então, ter
a virada, e aí a palavra é essa mesmo, Sim, né? sim. Alguns teóricos chamam da virada linguística, né? Virada Ou o fim linguística. das metas narrativas educacionais, né? Sim. Que nos chegam no meado da década de 80, foi revolucionário. Então, assim como você diz que foi um divisor de águas ter tido aquelas aulas de escrita em que nós debatemos sobre que acionamentos são necessários para o ato de escrever textos em contraponto a uma teoria do dom, como foi importante para você, para mim foi fundamental ter acompanhado, ter estudado, ter me implicado com o que é a virada linguística, o debate sobre o fim das metas narrativas educacionais. Sim, sim. Então, com esse debate, trouxe para mim, eu trouxe para os educadores de modo geral, na metade da década de 80. Sim, Tá? sim. Então, eu falava de divisor de água, né? Então, assim, para você foi essa Sim. questão conceitual debatida, e para mim foi compreender que as verdades educacionais não eram absolutas, Sim, sim. não eram eternas. Sim. Né? Então, como bem diz Quintana, eternas são as nuvens. Esses repertórios, eles são circunstanciais. Por quê? Porque nós, humanos, vivemos em estado de movimentação. Tá? Então, se nós lidamos com uma ciência que é uma ciência do humano, nós não podemos predizer sim como uma questão hipotética, mas nós não podemos estabilizar e nos acomodar ao que está posto ou que foi posto. Sim. Então, está em estado de inquietação. Tá? Então, eu já dizia, não vamos construir um plano de aula, vamos construir uma turbulência de aulas, porque tudo está por acontecer, ou tudo está acontecendo. Então, é nesse processo que nós vamos nos dando conta das questões que são de uma ordem pedagógica que impõe uma vigilância, uma observação e uma atualização permanente. Sim, sim. E eu digo que as aulas que eu fiz, e aí talvez por isso você tenha dado essa sorte, da metade da década de 80 em diante, foram superiores em termos de humanidade, de qualidade, de responsabilidade, de comprometimento, de diversidade de repertórios. E aí, então, o alargamento na pedagogia vem nesse momento que nós tomamos consciência de que precisamos, é uma questão de responsabilidade. Pensar que um procedimento metodológico ele pode ser exitoso com relação a uma classe, com relação a um grupo. Sim, sim. Mas a generalização ela é um absurdo. Tá? Então, daí o exercício da inventividade cotidiana. Então, quando você traz essa ideia, né, de ter oferecido a uma criança o desafio da escrita de uma crônica sobre uma experiência de humor, e ela rapidamente não se inclui, tá? Porque ela poderia ter sido ficcional nesse instante, mas ela não tinha nem como se aproximar, né? Porque a ficção não é também uma questão do aleatório. Precisa haver alguma aproximação para o voo acontecer. Então, nesse momento que assim ele traz, que ela, a criança, traz, é importante esses acontecimentos de aula, eles serem considerados como nossos momentos de apreensão do acontecimento para os estudos. Para o envolvimento com aquelas investigações pontuais. Que talvez no futuro essa investigação ela se dimensione como uma pesquisa maior. Né? Mas essa investigação do dia a dia é fundamental. Então, essa criança está lhe dizendo assim,
Então, essa proposição, ela não pode ser uma proposição única. Ela tem que ser uma proposição, ou a proposição, ela deve se apresentar como múltipla. Para que eu me insira e para que eu tenha a oportunidade de me mostrar competente. Sim. Né? E ser uma pessoa responsiva àquilo que você está propondo. Né? Então, voltando a essa questão do nosso cotidiano, da nossa formação, é exemplar para nós, né? A atenção ao que a atenção ao dizer de cada estudante, porque ali pode estar nascendo, com a demanda da criança, do estudante, os nossos projetos de estudo, Sim. E ser orientada pela dúvida. Né? É a dúvida também que está aí bastante no comando. E essa experiência traz para mim também a importância da escola como um locus de aprendizagem, né? Do espaço escolar ser eternamente formativo, porque naquele momento em que ele generosamente diz como eu vou escrever com humor se eu não tenho um senso de humor, eu volto para casa naquele mesmo dia atribuindo outros sentidos àquela experiência, né? Então, eu fui escrever crônica, eu fui ampliar meu repertório de crônica. A escola teve uma escuta muito sensível para mim também, já é da escola, né? Essa postura investigativa, cuidadosa. E aí eu volto e ressignifico o projeto inteiro e eles começam a escrever de outra maneira. Não foi num passe de mágica, não, porque a gente sabe que isso não existe. Mas existia ali um encantamento pelo novo, pela novidade. Então, o que é que eu faço com isso? Então, se eu me coloco numa posição de que aquilo me ofende, como assim ele não quer escrever o que eu estou propondo? Que a gente tem também que fazer esse exercício, né? De sair desse lugar de um saber que resolve tudo, que dá conta de tudo. Não. Todos os saberes, eles estão abertos, né? Sim. As reconstruções e as modificações, as metamorfoses. Todo saber já é, por si, em si, uma metamorfose. Ele não sabe, acho que ele hoje deve estar já... Hoje já está um homem, um adulto, a gente não a gente encontra com os alunos, às vezes não, né? Mas eu quero celebrar isso na minha vida, essa experiência, porque além de ir para a escrita, eu fui para outras práticas também. Entender o que é literatura, como é que a gente faz literatura, como é que a gente entende literatura. E o quanto a gente desconstruir essas concepções equivocadas, né? De chamar literatura de paradidático, que isso é conversa para um outro podcast. Enfim, tantas coisas que a gente diz assim, meu Deus, não cabe mais. Essa concepção não se assenta mais aqui, não funciona, ela não dialoga mais com o que a gente já tem de repertório teórico, de publicação, de investigação, de tantos estudiosos que apontam outros caminhos, né, mais lúcidos do nosso tempo, do que a gente já consegue fazer, né, do lugar de uma novidade com compromisso, né? Eu não sei se mais lúcidos, mas nos oferecendo possibilidades de muitas reflexões, né? Porque talvez para que nós façamos, né, a entrega a uma população maior sobre questões conceituais do humano, é preciso também haver um período para que ideias sejam decantadas, né? Então, a gente vive num aceleramento das coisas, né? Então, eu sempre me coloco assim, pensando nas sugestões de Roland Barthes, né? Ler e suspender. Fazer aquela leitura, né? E levantar a cabeça. Ao levantar a cabeça, eu estou dizendo, quero pensar mais um pouquinho. O sentido pode ser outro. Pois é. Então, ler compulsivamente algumas coisas e ler levantando a cabeça outras tantas. Outras tantas. E ler é perguntar, né? Ler é aprender a fazer perguntas. Sim. Ler
Eu sempre digo para os meus alunos que eu não aceito vovô viu a uva, ou o que for que vovô viu. Que ler, pensando na metáfora do iceberg, né? Ler é essa construção de sentidos permanente que a gente tem que mergulhar no texto e ir para além das linhas e entrelinhas. E que hora pode ser e hora pode não ser, né? Então, o acionamento, ele é um acionamento que tem uma certa complexidade. Sim. E essa nossa conversa vai caminhando para uma ideia macro, né? Como não pensar no ser professor e como não pensar assim nesses 30 anos o quanto eu pude aprender, o quanto eu pude começar a inovar também, a pensar nessa ideia de novidade, de inovação, mas sempre carregando comigo essa ideia que é pulsante, assim, né? O que se faz, como se faz, onde é que você quer chegar. Quem é esse ser especial que está com você na sua vida, né? Que são várias vidas ali, 30, 25, 18. E celebrar todos esses passos que fizeram parte da minha história, que fazem até hoje, né? Eu falei do Miró, mas são tantas que eu gostaria aqui de celebrar. Módulo Criarte, Miró, São Paulo, Anchieta, Portinari, Vieira. Deixa eu ver se eu lembrei de todo mundo aí. Em Ângulo Brasileiro, né? A turma toda do Ângulo, que é um espaço também que me deixou transitar e por onde eu construí tanta coisa importante também com os meus pares. São espaços de escuta também, né? Sim. De desafios, mas também territórios férteis de produção de conhecimento, de produção de uma docência decente e também buscando caminhos possíveis, né? Para a superação dos desafios. E também a Escola Babel, minha primeira escola, em 1994, aí que eu cruzo de lá para cá 30 anos. A Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação, o Gelim inteiro, né? Sim. Quando eu penso também nos meus momentos lá do trabalho como aluna especial, com oralidade escrita e ensino, com a professora Dinéia Sobral, e que a gente entende que a fala é objeto de ensino e aprendizagem, né? Que falar também se aprende. É tanta história importante para contar que eu fico pensando assim, como é que eu dou conta disso tudo? Aí nasce o podcast e o Lina com Memórias como um percurso importante que eu vou começar a fazer. Então, acho que ele nasce desse desejo, né? De viver experiências como essa que a gente está tendo aqui. Eu digo sempre que é um luxo ter Prolícia por perto. Não diga bem assim. Eu reitero a ideia no sentido de ser uma ideia original, de ser uma ideia brilhante. Sim, sim. Uma ideia inventiva. A escolha, eu já disse a palavra tudo drummondiana. Sim. Gratidão. E a expectativa é que, nesse exercício em que nós entrelaçamos palavras, as memórias que eu acionei, elas tenham correspondido ao seu intento de celebrar os seus 30 anos, entrelaçando memórias suas com memórias minhas. Sim, né? Sim. Então, isso me deixa, de fato, muito feliz. E eu não posso deixar de dizer também que eu estou representando todos os meus colegas, né? Que também já foram seus alunos e alunas. Tenho certeza que quem escutar a gente vai dizer, meu Deus, professora Alícia. E suas histórias carregam essa marca, sobretudo, de um afeto, de que a gente pode, sim, construir um mundo da educação pautada no afeto, no compromisso social, né? Político, e de defesa da existência humana, de que a gente aprende muito com os nossos pares, né? Sim. E com a escola e para além da escola também, né? Sim. Celebro também as escolas públicas por onde eu transitei. Eu sou cria da escola pública, então sempre a escola pública é meu norte principal, sempre com todo o respeito à minha história de vida também nos universos da rede privada. Mas as minhas professoras que me alfabetizaram, que me colocaram nessa excursão e incursão na cultura popular, na oralidade, na contação de história. Então, eu nasci nesse mundo da palavra, também cercada por mestres e mestras, né? Vamos dizer assim também, que pautaram a minha vida nessa curiosidade para sempre, né?
nessa inventividade. E cada vez que eu ensino, eu descubro que eu tenho que aprender mais. Que cada vez que eu estudo, eu digo, eu não sei nada. Nossa, vamos correr aqui, vamos... Quem é o estudioso que está falando sobre isso? Quem é que está discutindo leitura, literatura, escrita, educação, né? Então, que esse podcast, Coisa é Cá, Pro, seja uma abertura de caminhos para as histórias de quem ensina e aprende, porque a gente precisa desse espaço. Eu quero celebrar a docência, celebrar todas as pessoas com as quais eu já tive a experiência de estar pertinho, que hoje estão para sempre na gente, né? Porque eu acho que elas não se afastam. Não. Essa coisa do pretérito como algo que já foi. Eu acho que o pretérito é tudo, o pretérito passado, presente, passado e futuro é um composto, né? Sim. São tempos compostos dentro da gente. E eu só tenho que agradecer imensamente a oportunidade de estar com você, de abrir esse projeto. Espero que tenha vida longa, que o Coisa é Cá chegue lá, cá e aqui. entre todas as pessoas que se arvoram nessa tarefa, todas as profissões, né? Dizem que a gente é o principal pontapé que a gente dá na vida para qualquer profissão. Nasce, né? Por meio da educação e na sala de aula, que a gente descobre o que é que a gente quer ser. A gente quer ser tanta coisa, né? Eu quero ser tanta coisa ainda. Mas celebrar sua existência em mim, nas minhas práticas, nas minhas leituras, nos autores, nos poetas, viu? Nos escritores, e dizer que é uma honra e sempre será ter você comigo. Aprendo muito. Prolícia é sempre presente. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada. E celebremos o 15 de outubro amanhã, que está chegando. Celebremos a possibilidade de sim, de ter esperança. De esperançar, né? Com Quintana, essa menininha chamada Esperança. Pois é. Que todo final de ano ela cai do 12º andar. Quando perguntam quem é ela, e ela abre os olhos e diz: Esperança. Então, para mim também, reitero o agradecimento. Obrigada. Reitero o voto de vida longa. E assim como você se representou, dizendo que você representa todas aquelas e aqueles que eu tive, né, a oportunidade de interagir sendo professora, eu ratifico isso. Sim, né? sim. E digo que dos projetos meus de vida, o projeto maior é ter com meu marido, Fernanda. Sim. E o segundo maior é ser professora. É continuar sendo professora. Então, que haja alegria na vida de vocês. Sim. Que continuem responsáveis, estudiosas e estudiosos, mas, sobretudo, muito afetuosos e muito afetuosas. Obrigada, Aline. E é com afeto que a gente encerra temporariamente essa conversa e dizer que a sua existência em minha vida é esse sinônimo de frescor, da novidade, do compromisso, a ética e o desejo de acertar sempre, né? E quando a gente deslizar, que a gente seja capaz também de olhar para esse deslize e dizer, embora... Levanta a poeira. Retoma. Porque professor é para a vida inteira. Professoras, professores são para sempre, né? Sempre. Independentemente de tempo e lugar. Isso. Celebremos. Lina comemora com a sua participação mais que incrível na minha vida. Obrigada. Um beijo. Um beijo também. Para você que generosamente acompanhou nossa conversa no nosso primeiro episódio do Coisa é Cá, História de Quem Ensina e Aprende, nesse primeiro momento celebrando Lina Comemora com Memórias, com seus ouvidos gentis e a sua atenção especiais também. Se ligue nas nossas próximas conversas e se inscreva no nosso canal Coisa é Cá, História de Quem Ensina e Aprende. Aguardo você. Um grande abraço. Até a próxima.